Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa EBD. Nós somos a primeira igreja batista no Grajaú. Nós estamos situados na Rua Grajaú, número 67, e nesse momento está acontecendo a nossa aula presencial. Aqui nós estamos apresentando o conteúdo da lição, mas infelizmente não temos como oferecer aos irmãos a interação. Se você quer participar de uma aula interativa, levar a sua opinião, levar as suas perguntas, venha participar da nossa aula de EBD. Para você que tem algum problema de mobilidade, algum empecilho para estar conosco durante o horário da EBD, você fique muito à vontade, porque nós vamos te apresentar o conteúdo dessa lição. Se você gostar desse material, recomende ou compartilhe com outra pessoa o que você aprender nessa lição. E, como eu tenho dito, me procure na igreja e fale comigo. Olha, eu assisti a sua aula. Semana passada a Bebé me procurou e me deu um abraço e falou, olha, assisti a sua aula. O Wilson também me procurou e falou, olha, eu tive uma dificuldade de horário, mas eu acompanhei a sua aula. Faça isso, fale comigo. Já que não conseguimos conversar por aqui, me procure lá no final da aula, me dê um abraço e me diga que você assistiu a minha aula e me dê a sua impressão. Fale o que você está achando dessa aula, dessa aplicação de aula da maneira que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, nós estamos estudando o tema Examinar as Escrituras, sobre a doutrina da Bíblia, e hoje nós chegamos num tema muito interessante. Nós chegamos nos símbolos da Bíblia. O texto que está indicado para nós lermos é Jeremias 23, 29, que diz assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ora, quando você carrega a sua Bíblia no seu dia a dia, ou quando você abre a sua Bíblia, você está abrindo alguma coisa que tem fogo mesmo, chama literal, você está usando ela como um martelo mesmo, está pregando, você não vai conseguir. São símbolos. A Bíblia é apresentada em várias partes com alguns símbolos para facilitar a nossa compreensão. Quando você faz uso de um símbolo para representar uma outra coisa, você faz isso como um elemento didático, para que o outro compreenda a utilidade, a finalidade, o que representa aquele objeto ou aquele material. Assim, ao longo de toda a Bíblia, há diversos símbolos em que ela é associada e hoje nós vamos estudar um pouco sobre cada um deles. Eu quero, antes de começar, mostrar para vocês algumas imagens. Não sei se está pequeno para você, mas algumas imagens. O que será que essas imagens simbolizam? Quando eu olho para essas imagens, o que eu consigo perceber a partir da observação dessas imagens? Então, tem duas meninas ali que estão abraçadas, tem um instrumento que é uma balança, tem um casal também abraçado e tem uma cruz com uma coroa de espinhos. O que será que essas imagens simbolizam? Vou te dar aí 10 segundos para você pensar comigo aí, e você não vai conseguir me responder, mas pensa aí, anota num papel, arrisca aí o que cada imagem dessa simboliza. Vou te dar aí 10 segundos para você pensar comigo. Muito bem. Se você disse que a primeira imagem simboliza a amizade, você acertou. Não precisava ter nada escrito. Você está vendo que são duas meninas que são amigas e elas estão abraçadas e sorrindo, mostrando que há uma amizade entre elas. Na segunda imagem, muito conhecida de cada um de nós temos o símbolo da justiça, uma balança que mantém o equilíbrio. Nem sempre é assim, mas essa é a imagem que nós sempre esperamos da justiça. Uma balança que está em perfeito equilíbrio, em que ninguém é favorecido de um lado ou de outro. A terceira imagem, quem falou que era um casal de namorados, acertou. É um casal jovem, então um casal de namorados que estão abraçados, simbolizando
um casal de namorados. E a última imagem é um simbolismo do cristianismo, é a cruz vazia, porque o nosso Salvador não está na cruz, ele morreu e ressuscitou, e ali também está a sua coroa de espinhos, que foi parte do seu sofrimento e simbolizava o seu reinado aqui entre nós, um reinado de dor e sofrimento pelos nossos pecados. Viram? 4 imagens que trazem, atrás dessas imagens, um simbolismo. Nós vamos ver hoje na Bíblia como isso se representa. Quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que ela é simbolizada, quando alguém vai falar a palavra de Deus, substitui por uma figura, por muitas figuras, e cada uma fala muito a respeito da poderosa ação da palavra de Deus em nossas vidas. Quando se substitui, nós falamos de 2 imagens no começo da lição. Você lembra quais foram? Faz 2 minutos que nós falamos dessas imagens. O fogo e o martelo. Tem outras várias figuras que nós vamos ver. Mas se você pensar em fogo e pensar em martelo, você já vai imaginando o que essas figuras estão simbolizando a partir da palavra de Deus. Nós vamos chegar nelas. Daqui a pouco a gente vai tratar dessas 2 figuras. Por enquanto, vai pensando aí. Vamos destacar 9 símbolos. O autor dividiu a lição em 9 símbolos. Existem outros símbolos, mas ele dividiu em 9 símbolos e nós vamos destacar esses 9 símbolos para verificar se nós conseguimos entender o que cada símbolo desse representa na palavra de Deus. Ele dividiu em 9 símbolos e em 3 partes essa lição. Na primeira, ele vai pegar 3 símbolos e vai falar do ministério revelador da palavra de Deus. Depois, na segunda parte, ele vai falar do ministério convincente da palavra de Deus e vai apresentar 3 símbolos que falam sobre esse poder de convencimento que a palavra de Deus tem. E o terceiro, o ministério confortador, não é confrontador, mas confortador da palavra de Deus, e ele apresenta também para nós 3 símbolos. E nós vamos olhar cada um deles no decorrer dessa lição. Bom, seguindo o nosso material, dentro do bloco do ministério revelador da palavra de Deus, ele apresenta o primeiro símbolo, que é a semente. A Bíblia é como uma semente. Você consegue entender o que isso quer dizer? Se eu digo para você que a Bíblia é como uma semente, o que você entende? O que é uma semente? Semente é algo muito pequeno, na maioria das vezes, que vai produzir vida, que vai germinar, vai brotar e vai produzir vida. E no futuro gerará diversas outras sementes. Agora, da onde sai essa imagem? Em 1 Pedro 1,23, diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então, a palavra de Deus, não como uma semente qualquer que morre, que se perde, mas uma semente incorruptível. Também, em Lucas 8,11, Jesus apresenta uma parábola para os seus ouvintes, e essa parábola ele vai dizer assim: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Quando ele termina de apresentar a palavra, ele diz, olha, o elemento dessa parábola, da semente, é a palavra de Deus. A semente representa a palavra de Deus que germina e produz vida, tendo nela o potencial de vida eterna. Só que quando Jesus estava ensinando isso para aquela multidão que estava com ele estava falando sobre parábolas, em meio de parábolas. E aí ele viu um homem fazendo uma semeadura. Jesus era um mestre por excelência e ele usava o cotidiano para ensinar. Ele pegava as coisas que estavam acontecendo à sua volta, ou que era de absoluto conhecimento do povo, e fazia parábolas com esses ensinamentos e aproximava a compreensão das pessoas da palavra que ele estava oferecendo.
E aí, quando ele vê um homem fazendo uma semeadura, ele nos apresenta uma das parábolas mais famosas de Jesus. E aí, parábola que nós chamamos de parábola do semeador, quando, na verdade, alguns estudiosos já dizem que é a parábola dos solos, porque o que nós temos de diferente ali e que produz um efeito diferente é como a semente é acolhida em cada um daqueles solos. Então vamos olhar isso. O primeiro solo que é apresentado nessa semente é a terra batida à beira do caminho, que simboliza a grande dificuldade que a pessoa tem de absorver a semente da palavra de Deus. Então, quando ele fala que a primeira semente que caiu em terra batida é aquela palavra de Deus que cai num coração duro, que não está disposto a ouvir nem a aprender, essa semente não consegue germinar. A palavra de Deus acaba não produzindo efeito porque o coração é muito duro e não quer aceitar a palavra de Deus. O segundo terreno é o rochoso. Representa um homem que recebe a semente com alegria, sente atração imediata por essa semente, ou ele gosta da palavra, porém é tudo superficial. Ele não se aprofunda na palavra de Deus, ele não procura aprender, ele não procura praticar aquilo que nós estamos falando em todas as lições desse quadrimestre. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, e, meus irmãos, não é para que nós fiquemos cheios do conhecimento da palavra de Deus, mas sim para que nós coloquemos em prática os ensinos da palavra de Deus. Este solo rochoso é um coração que até conhece a palavra de Deus, mas não faz dela morada em sua vida e não produz nada, porque ele não coloca a palavra de Deus em prática. Terceiro terreno é o espinhoso, simboliza o homem que recebe a semente da palavra de Deus, começa a dar fruto, mas infelizmente o seu coração está voltado para outras coisas, está voltado para os aspectos fora da vida cristã, e ele começa a sufocar o fruto daquela semente em seu coração. O último é a boa terra, é a terra que representa e recebe bem a semente da palavra de Deus e produz fruto para a glória do Senhor. É aquele coração que está preparado, ansioso para acolher a palavra de Deus e para produzir vida a partir da semente da palavra de Deus. Então, quando você pensar que a Bíblia é uma semente, que a palavra de Deus é uma semente, prepare o seu coração para ser também uma boa terra para acolher essa semente. Qual o efeito da semente da palavra de Deus na minha vida, na sua vida? Se esse efeito não é produzir vida, não é germinar, não é fazer você e eu, pessoas melhores, tem alguma coisa errada, tem algum solo inadequado abrigando a palavra de Deus em nosso coração. Outra imagem é a Bíblia como um espelho. Tiago 1, 23 a 25 diz assim: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, nós estamos falando tanto sobre isso, em tantas lições, o de você ouvir a palavra de Deus, mas não praticar, não adianta nada, eu preciso ouvir e praticar. E aí Tiago vai dizer: assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus tem esse efeito do espelho, porque ela ajuda a revelar quem nós somos. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você aprende a respeitar e a amar e colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, você olha para a Bíblia e você percebe o quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós temos que crescer na presença de Deus. O quanto nós temos que amar mais a Deus e ao nosso próximo. Porque a Bíblia reflete quem eu sou. E é muito... em vez de eu ficar preocupado, me sentindo culpado, me sentindo pequeno, não. Ela me desafia a melhorar a cada dia. A cada dia que eu olho para a palavra de Deus, ela está me convidando
a melhorar a minha imagem pessoal, a minha maneira de viver a palavra de Deus. Terceiro símbolo que nesse primeiro parte ele nos apresenta é a Bíblia como água. E aí em Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele está falando da igreja. E também em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, quando estava na cerimônia da ceia, e ele faz o lava-pés, que é um símbolo de humildade, e ele faz aquele movimento com eles, Pedro, não entendendo direito o que estava acontecendo, falou: bom, já que o senhor está lavando os pés, então, por favor, lave a minha cabeça também. Pedro está pedindo a Jesus para ampliar um ritual de purificação que era comum para eles. Então, quando ele pede para que Jesus não apenas lavasse os seus pés, porque era uma questão de higiene, eles viviam numa terra com muita poeira, com muita sujeira, sem o saneamento básico das cidades que existem hoje, e aí toda a casa que chegava fazia uma lavagem dos pés, o servo da casa oferecia a água para aquelas pessoas lavarem os pés, e Jesus se coloca nessa posição. Quando ele entende e começa, ou melhor, quando ele pensa que está entendendo que Jesus está fazendo um ritual de purificação, ele pede então para lavar sua cabeça, porque aí sim, lavar a cabeça, molhar a cabeça, era um ritual de purificação. E aí Jesus vai dizer para ele: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a água purificadora da palavra de Deus. E por fim, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra, Salmo 119:9. A Bíblia como essa água que limpa, que lava, que faz com que nós sejamos limpos diante de Deus. Quando Davi peca com Batseba e ele se arrepende, ele reconhece o pecado e ele experimenta a lavagem da palavra de Deus na sua alma, ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51:2 e 51:7. Então a Bíblia representando essa água que purifica, essa água purificadora. Bom, esse é o ministério revelador da palavra de Deus em 3 símbolos: semente, espelho e água. Na segunda parte, o autor nos oferece agora uma outra maneira de apresentar a palavra de Deus como um ministério convincente. E a primeira figura que ele usa é a Bíblia como uma espada. E aí não é uma espada de ataque, não é uma arma para você ferir outras pessoas. Não é a Bíblia apresentada como uma espada que eu vou machucar o outro, eu vou matar o outro, embora muitas pessoas usam a Bíblia para matar pessoas pela culpa. Não é essa a espada que o autor está apresentando, nem é essa a maneira que a Bíblia é reconhecida. E aí diz assim em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, aquela espada com 2 lados, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é uma espada que vai no profundo do coração e ajuda a discernir, a dar clareza, a também separar o que é correto do que é incorreto. O Espírito Santo, cujo ministério é convencer o mundo do pecado, como está em João 16:8, usa sua espada para penetrar o coração do homem e convencê-lo da sua situação desesperadora perante Deus. Foi assim quando Pedro, no dia de Pentecostes, pregou para uma multidão e ele apresenta a palavra de Deus para aquela multidão, e eles, ouvindo estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, meus irmãos, diante desse poder revelador
da palavra de Deus, que penetrou no coração de cada uma daquelas pessoas, não para que eles morressem, não como uma arma de destruição, mas como um elemento que tinha capacidade de penetrar no mais íntimo, na porção mais escondida do coração daquelas pessoas e revelar o que elas precisavam fazer, que era se derramar diante de Jesus, aceitando-o como seu Senhor e Salvador. Quase 3.000 pessoas se converteram. Atos 2, 37 a 41. Não tenha medo de, quando você estiver fazendo um trabalho de evangelização, usar a palavra de Deus, mas sempre com esse cuidado. A palavra de Deus existe para provocar e para trazer vida, paz, esperança, e para que o homem perceba o que ele precisa fazer diante do que Deus tem planejado para o coração dele. Não é uma arma para trazer medo, culpa, vergonha e dor, e sim vida, paz e esperança, e vida abundante e vida eterna com Jesus. Use a sua Bíblia desta maneira e desta forma no trabalho da evangelização. Outro elemento que ele nos apresenta é a Bíblia como fogo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, Jeremias 23, 29, um dos dois símbolos que nós apresentamos no começo dessa lição. O fogo, para eles, tinha um elemento também de purificar. O fogo, ele limpava. Eles usavam o fogo para tirar, era um processo que eles faziam de purificação da lavoura. O fogo tinha esse elemento. Então, quando você viu o elemento do fogo na palavra de Deus, é um elemento de limpeza profunda, de extirpar mesmo o que está errado. A palavra de Deus queima, purifica e apaga tudo que é contrário ao seu padrão de santidade. Quando o lavrador quer limpar o campo, ele faz isso aqui no Brasil e acaba provocando acidentes com isso, com as queimadas, mas ele usa o fogo para limpar o que não presta, o que não serve. A Bíblia vai nos ensinando, vai nos limpando da nossa vida, vai tirando da nossa vida toda a impureza, pensamentos sujos, desejos que não agradam ao Senhor. Esse elemento do fogo é um elemento de purificação. Às vezes você escuta pessoas falando assim: desce o seu fogo, Senhor. Lembre-se, o fogo é um elemento de purificação. Quando você está pedindo o fogo do Senhor, você está pedindo que exista um juízo na sua vida e que exista uma limpeza profunda na sua vida. Nós precisamos disso, mas é sempre um processo difícil. Mas é a Bíblia como um fogo. O outro elemento que foi apresentado também no começo dessa lição é o martelo. O versículo diz assim: não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha. Aí são palavras distantes para nós, né? Mas o martelo você sabe muito bem o que é, aquele elemento que nós usamos para bater pregos. Esmiuçar é quebrar, amassar, abrir, repartir, rachar, se for o caso. A penha, que nada mais é que uma pedra. Penha é uma pedra. Então, esse instrumento que eles usavam para quebrar, para amassar. Então, a palavra de Deus é tratada como esse elemento que vem e quebra o coração endurecido, demole o mal. Saulo, um grande perseguidor da igreja, tinha o seu coração profundamente endurecido. Mas no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus e Jesus usa a palavra dele como um martelo, quebrando o coração de Saulo, dizendo 5 palavras muito simples: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo descobriu que era Jesus, aquele que falava com ele, e Jesus passou a ser a razão da sua vida. Saulo teve o seu coração esmiuçado, quebrado, rachado, para que o amor de Deus pudesse penetrar nele. A mesma coisa acontece com aquele carcereiro lá que está lidando com Paulo e Silas, lá em Atos 16, 27 a 34. A palavra de Deus bateu como um martelo no coração. Aquele coração foi amolecido e ele recebeu a salvação. Às vezes, como pregadores, tentamos usar toda a nossa persuasão para convencer alguém a aceitar o Evangelho. Às vezes, recursos como gritaria, como falar palavras-chave, histórias que emocionam, e esquecemos que a
própria palavra de Deus, que é o martelo que pode quebrantar a dureza do coração humano. Esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Lembre-se, a palavra de Deus é como um martelo, mas é um martelo que quebra sem destruir o coração do homem. Terceiro grupo de elementos são elementos que trazem o ministério confortador da palavra. E aí o autor vai nos apresentar 3 novos elementos. O primeiro é o ouro. A lei do Senhor é perfeita. O seu testemunho é fiel. São mais desejáveis que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. Salmo 19, de 7 a 10. A palavra de Deus é de um valor inestimável. A Bíblia é uma mina de ouro inesgotável, onde a gente pode cavar buscando tesouros para sempre. Cada vez que abrimos a palavra, descobrimos diamantes preciosos e verdades novas. Nós temos que aprender a garimpar na palavra de Deus. Você, quando vê histórias ou quando vê documentários sobre garimpeiros, tem algo que eu sempre fico muito impressionado. Eu que não tenho contato com ouro, muito menos com ouro no seu estado bruto, nem nele lapidado, à exceção da minha aliança, eu não tenho contato com ouro. Nunca fui ligado mesmo à questão do ouro. Então, quando você pensa em ouro, você pensa em barras de ouro, você está muito distante. Quando você vê lá no garimpo, você vê homens dando a sua vida, às vezes, para pegar poeira de ouro, fragmentos de ouro. E aquilo acaba gerando grandes dificuldades para eles. Mas o que eles garimpam são fragmentos, são gramas de ouro. A palavra de Deus é esse ouro precioso que, mesmo em pequenas porções, precisa ter um valor inestimável para cada um de nós. Você tem dado à sua palavra, à sua Bíblia, esse valor inestimável que ela tem? Você tem garimpado na sua Bíblia porções para a sua alma, para o seu crescimento? Você precisa tratar a sua Bíblia como algo valioso para você, tão valioso quanto o ouro. Segundo elemento que ele nos apresenta é a âncora. É onde nós ganhamos segurança, onde nós conseguimos firmar a nossa vida. A âncora serve para fazer um navio gigantesco ficar centrado, parado em determinado local, para que ele seja um elemento seguro. A Bíblia é esse elemento, essa âncora que nos dá segurança. Aqui está o versículo que simboliza isso, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A âncora da nossa alma é a palavra de Deus. A palavra segura o crente firme no meio das tempestades da vida. Quantas vezes o autor dos Salmos e vários autores, no meio de tantas lutas pessoais e dificuldades, apresentam a palavra de Deus como uma verdadeira âncora para segurar a alma deles. O que está segurando a sua alma em meio às dificuldades da vida? Em que você está baseando a sua segurança, a sua esperança? Quais são os versículos que você traz à sua memória quando precisa de esperança para seguir na vida? Eu te desafio a pensar nesses versículos, a recitar para você mesmo esses versículos que, como diz Lamentação de Jeremias, trazem esperança à sua vida. Aqueles versículos que você vai trazer à sua memória para você renovar a sua esperança. O último elemento que o autor nos apresenta é a Bíblia como uma lâmpada. Nós falamos sobre isso semana passada. Você deve estar lembrado, se você acompanhou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É um instrumento de luz e iluminação no meio das trevas. Salmo 119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119:105. Às vezes a gente vê um símbolo, uma imagem na palavra de Deus, e a gente às vezes não consegue compreender todo o poder daquela imagem. Porque nós vivemos em outra época, em outro tempo.
Se eu conseguir aqui, eu vou tentar te mostrar uma coisa. Eu apago a luz aqui e você percebeu que diminuiu um pouco a iluminação onde eu estou. Eu apago mais uma luz e agora eu sumi. Ficou só o reflexo do meu óculos aqui. Ainda assim, aonde eu estou, eu não consigo enxergar algumas coisas próximas de mim. Eu vou acender de novo a luz. Quando o autor escreveu esse salmo, escuridão era escuridão de verdade. Não existia iluminação pública. Não existia luz elétrica. Não existia nem lâmpadas como de querosene iluminando as cidades. Quando alguém precisava se deslocar de um lugar para o outro, era em profunda escuridão que ele fazia essa travessia. Ele precisava se deslocar sem enxergar um palmo à frente do nariz. Você já ouviu essa expressão? Eu não enxergava um palmo à frente do meu nariz. Esses homens viviam desta forma. Se algum de nós aqui foi da roça, talvez tenha vivido essa experiência de sair pelas estradas sem nenhum tipo de iluminação, apenas com uma tocha ou com algum outro instrumento para iluminar. Quando o autor do Salmo 119 diz que a Bíblia é a lâmpada para os seus pés, a Bíblia é a garantia de que ele vai encontrar o caminho. É a garantia de que ele vai conseguir continuar a caminhar pela vida. É a garantia de que ele não vai tropeçar, que ele não vai cair num buraco, que ele não vai sofrer um acidente, que ele vai continuar firme na sua caminhada. Quando você pensar na Bíblia como uma lâmpada, não pensa nessa lâmpada elétrica ou nessa iluminação que nós temos aqui, que com pouco recurso você tem iluminação de outros lugares. Você não consegue nem enxergar uma estrela no céu. Pensa num lugar absolutamente escuro e a palavra de Deus é essa luz que ilumina. Quantas vezes a gente não sabe que caminho tomar, chegando a uma encruzilhada da vida. É na palavra de Deus que nós recebemos a orientação certa que ilumina o caminho correto que nós temos que seguir. Se talvez você está vivendo uma escuridão semelhante à que eu demonstrei para você aqui, pense, a palavra de Deus é o farol, é a lâmpada que vai iluminar o seu caminho. Os símbolos que nós mostramos aqui, os 9 símbolos, eu vou repetir aqui os 9 símbolos com você. Eu quero que você pense em um minutinho, aí, uns 30 segundos. Eu vou falar os símbolos, eu quero que você pense qual desses símbolos está mais perto da sua vida. A Bíblia para você é como uma semente que germina no seu coração e produz vida. Ela é como um espelho que revela quem você de fato é e que te mostra claramente aonde você precisa melhorar. A Bíblia é como a água que purifica a sua vida. A Bíblia é como uma espada que penetra no teu coração e que te faz compreender a vontade de Deus. A Bíblia é como um fogo que queima aquilo que está errado na sua vida. Quando você lê, quando você estuda, você é capaz de purificar a sua vida pelos ensinos da palavra de Deus. A Bíblia é como esse martelo que quebra a dureza do seu coração. A Bíblia para você tem o valor do ouro, que é profundamente precioso e de valor inestimável. Ela é como uma âncora que mantém você estável no caminho que Deus quer que você percorra, ou ela é essa luz que ilumina você, para você, por onde você passa. Não se preocupe em escolher um símbolo desse. Eu acho que nós podemos escolher todos e colocar essa Bíblia, entender a Bíblia como cada um desses elementos da nossa vida e tantos outros que a palavra de Deus também pode ser simbolizada. O mais importante é amar essa palavra, viver de acordo com ela, colocar os seus ensinos em prática e fazer com que ela produza vida em você e quem está à volta de você. Concluindo, meus irmãos, que possamos deixar essa semente da palavra de Deus operar em nossas vidas e produzir frutos a 100, 60 e 30 por um.
aquela árvore que produz diversos frutos a partir de uma pequena semente da palavra de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe. E eu te aguardo para que você me dê um abraço daqui a pouco e diga que assistiu a minha aula e que esteve me acompanhando nesses minutos que trabalhamos a palavra de Deus. Grande abraço e até daqui a pouco no nosso culto presencial que começa 10h15 da manhã. Vou orar fechando essa aula de hoje. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos que o Senhor tem nos ensinado a partir dessas lições a amar cada vez mais a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, os ensinos da tua palavra. Eu te agradeço por essa semente da palavra que germinou no coração de cada um de nós. Nos ajude a espalhar essa semente em todos os solos que precisam do teu amor e da tua salvação. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Até daqui a pouco, em nosso culto presencial.